tem um acesso bem escuro, vamos ver se ele ilumina de novo. Olha lá, olha os blocos de LED se acendendo em sequência. Volkswagen Tiguan 2024. Modelo aí voltado para as pessoas que precisam de mais espaço, ou seja, 7 lugares dentro de um veículo. Pois bem, pessoal, esse carro aqui chegou no começo desse ano com a proposta de complementar a gama da Volkswagen. Mas e aí, vale a pena comprar o Tiguan R-Line? Lembrando que esse carro existe apenas numa única versão hoje no mercado brasileiro e só tem um opcional. Vamos conferir todos os detalhes no vídeo agora. Primeiro vamos entender aí proposta e tamanho. Proposta. Aqui no nosso canal vamos caracterizar isso aqui como um crossover. Primeiro motivo para isso, só tem tração nas rodas dianteiras. Esse carro não tem aí o sistema de tração integral. E aí a proposta. Onde ele está inserido? Porque se a gente for ver tecnicamente, esse modelo aqui está numa categoria de médio. Mas você já deve ter visto várias vezes no canal eu dizer também que o Volkswagen Taos está na categoria de médio. Só que o Volkswagen Taos é um modelo menor do que esse. Então o que acaba acontecendo? Dentro dessa categoria de produtos médios, você pode ter aqueles médio compactos e médios grandes. Vamos até falar aí de potenciais concorrentes para esse carro. Então, a Tiguan está mais para o Jeep Commander, assim como o Compass está mais para o Jeep Taos. E lá no caso da Jeep, a mesma plataforma que é utilizada no Commander também é utilizada no Compass, e não é diferente aqui na Tiguan, né? Você tem aí uma plataforma MQB que você usa aqui na Tiguan, que tem 7 lugares, mas também usa no Volkswagen Taos, que é o modelo menor com 5 lugares. Outra questão que também pegou bastante no lançamento desse carro. Muitos usuários reclamaram que a Volkswagen trouxe uma versão inferior àquela que já existia no mercado brasileiro, né? Que era o Tiguan 350 TSI com a tração 4Motion. Se a gente for fazer essa comparação, até é verdade, esse carro aqui está abaixo. Mas a gente também não pode esquecer que no mercado brasileiro existiu sim uma Tiguan 250 TSI, inclusive equipada com motor 1,4 litro turbo. E se a gente fizer a comparação com essa Tiguan, aí esta nova Tiguan está acima. E a gente tem que entender que depois da pandemia, depois do ano de 2019 aí, muita coisa mudou no mercado mundial de automóveis, né? Não foi só no Brasil onde os carros subiram bastante de preço, mas no mundo inteiro. Isso acabou alterando um pouco o jogo. Então a gente tem que olhar esse Tiguan aqui dentro de uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? Qual que é a linha da Volkswagen? Então você tem lá um T-Cross, que é um modelo compacto de entrada, depois você tem o Taos, que é um modelo que vem com motor 250 TSI, e este novo Tiguan, que está acima do Taos, com um motor 300 TSI. Então quando você olha para a linha da Volkswagen, você vai entender que esse carro está acima do modelo que é oferecido aí nessa categoria de médios pela marca. Motorização. Aqui temos um motor já bastante conhecido aí do mercado brasileiro, o EA888, usado não só em carros da Volkswagen, mas também usado em carros da Audi. Aqui ele está na configuração 300 TSI. Por quê? Bom, 2.0, 16 válvulas, injeção direta, produzindo aqui 186 cavalos de potência máxima. E o 300 vem do torque máximo, que é 300 Nm ou 30,6 kgfm, que é o torque máximo desse motor. E uma coisa interessante, né, porque a Tiguan antes ela tinha aí um câmbio robotizado de dupla embreagem, pelo menos na versão 350 TSI. Agora o Volkswagen Tiguan tem um câmbio automático de 8 marchas, inclusive o código dele é o AQ 450-8F. O 450 é menção ao torque máximo que o câmbio suporta, no caso 450 Nm, né? E o 8F é justamente a menção às 8 marchas. Mas o que realmente interessa para o usuário é a performance. E segundo a Volkswagen, o modelo aqui vai de 0 a 100 em 9 segundos e a velocidade máxima é de 215. Mas a gente vai testar aí essa aceleração de 0 a 100 para vocês. Volkswagen Tiguan vem importado para o mercado brasileiro. Por conta disso, o motor é apenas a gasolina, não é flex.
No Inmetro, os dados são os seguintes: na cidade 9,2 km por litro, na estrada 11,3 km por litro. Isso a gente vai testar, tá, pessoal? Outra coisa, o tanque tem 60 litros, então ele pode projetar uma autonomia de até 678 km. Nada mal para um tanque cheio. Aqui nós temos aquela tecnologia Start-Stop. Quando você faz paradas rápidas no trânsito, ele desliga o motor, com o objetivo de reduzir emissões e também economizar um pouco de combustível. E a gente também sabe isso pelo tipo de bateria. Aqui, ó, EFB, bateria para sistema Start-Stop, do inglês Enhanced Flooded Battery. Ou seja, é uma bateria que aguenta mais ciclos de partidas, né, sem você ter problemas com a bateria. O detalhe é que no momento de substituir essa bateria, ela acaba custando mais caro que uma bateria convencional. Assistência à condução. Esse carro tem um sistema completo baseado no radar eletromagnético atrás do símbolo da Volkswagen e uma câmera instalada ali no para-brisa. Assim como o Jetta GLI do modelo mais recente, você tem sistemas como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de permanência de faixa e até mesmo centralização. Essa centralização de faixa é o Travel Assist. E até mesmo a função de controle de cruzeiro adaptativo com Stop and Go, aquele que você também consegue usar no trânsito pesado. Portanto, um pacote muito eficiente, mas a gente vai testar para vocês. Outro equipamento que algumas pessoas gostam é o sistema de Park Assist. Como é que a gente sabe que está presente? Além dos 4 sensores dianteiros e os 4 sensores traseiros, ele tem mais 2 sensores na lateral, nas duas laterais, né? Então um dianteiro e um traseiro, que servem justamente aí para medir a vaga de estacionamento. Então com o botãozinho instalado ali perto do câmbio, você aperta o botão, aparece no painel do carro se você quer estacionar ele numa vaga de rua ou numa vaga de shopping. Depois que ele passa pela vaga e ele entende que tem uma vaga disponível, você tem uma operação aí semiautomática. Ou seja, você não precisa virar o volante, mas você precisa acelerar e frear o carro e mudar de ré para drive e drive para ré para poder executar a manobra. Iluminação dianteira, aqui nós temos o farol IQ Light Matrix. Mas vamos entender. Primeiro, a luz de rodagem diurna, que é em LED. Aí nós temos o farol baixo, o farol alto em LED e também uma luz de neblina. Quando você acende, é bem discreto para ver, mas faz diferença quando você está dirigindo o carro, que ela ilumina mais próxima do carro. E cabe destacar que essa iluminação é toda inteligente. Ela também usa a câmera instalada ali no para-brisa. Então, além do farol poder se ajustar em altura, o sistema Matrix, quando você está à noite na estrada, ele consegue entender os veículos que estão à frente e aí ele liga o farol alto e recorta o veículo que vai à sua frente ou que vem na contramão. É um sistema bastante eficiente, inclusive mais eficiente do que a gente conhece, por exemplo, do Polo GTS. Construção, tamanho. Comprimento 4,73 metros e o entre-eixos é generoso, 2,79 metros. A gente ainda tem suspensões totalmente independentes. Lá na frente, McPherson, e aqui atrás, Multilink, também totalmente independente. Outra coisa, freio a disco nas 4 rodas. E falando aí de rodas, olha só, é uma roda em liga leve, diamantada, em 2 tons. E aí a gente tem um pneu aí com medida 235 de largura, perfil 50, aro 19 polegadas. O mais importante aqui é que não é um pneu com perfil tão baixo, então você tem aqui uma área boa de borracha, mas não chega a ser tão alto a ponto de interferir na estabilidade. E ao mesmo tempo que não é tão baixo para na hora que você pega um buraco, ficar muito fácil aí cortar, rasgar ou até mesmo danificar a roda. Aqui atrás, lanternas também totalmente iluminadas em LED, inclusive com a tecnologia IQ Light. Vocês estão vendo aqui a assinatura de lanterna, mas tem um detalhe interessante nesse carro, porque quando você está usando o modelo e você liga ele, olha que legal, pisou no freio, ele alterna o LED. Então na lanterna é uma forma, com o freio é outra forma. Aí você tem a luz de ré, que também 100% em LED, e até mesmo a luz de pisca, tudo iluminado em LED, o que acaba sendo bastante bonito no carro.
tampa do porta-malas tem acionamento elétrico. São 4 formas que você tem de abrir essa tampa. A primeira é usando o botão, que fica aqui na porta, ao lado do motorista. A outra forma, botão na chave de telecomando. Ou ainda, um botãozinho que tem ali na tampa, ou você pode, com a chave próxima do carro, no caso a pessoa que vai fazer a utilização, faz o movimento do chute aqui na parte de baixo do para-choque. Todas essas formas você consegue abrir aqui a tampa do porta-malas. Mas para fechar a tampa, só 2 possibilidades. Ou você vem aqui e aperta esse botão na tampa, ou então você também faz o movimento do chute, ó. Só que você vai fazer o movimento do chute, tá vendo esse barulhinho? Tá dizendo que ele vai fazer o fechamento. Só que você tem que se afastar do carro para ele fechar. É justamente uma questão de segurança. Se você ficar ali perto, ele não fecha. E se você mora em algum lugar onde o teto da garagem é um pouco mais baixo, como é que você faz? Não é difícil. Aperta a tampa para abrir, vem aqui na tampa e aperta o botão para parar na altura que você quer. Bom, parou nessa altura. Agora eu vou memorizar essa altura. Eu aperto e seguro o botão. Escutou esse barulhinho? Ele fez até um pisca ali na luz. A partir de agora, a tampa está memorizada nessa altura. Então vamos lá. Vou fechar a tampa. Vocês já viram eu abrindo aqui por esse botão. Então agora vamos usar o botão da tampa. Apertei para abrir. E olha aí, a tampa parou na altura memorizada. Então, se você tem esse problema de garagem mais baixa, você faz isso. Agora, quero voltar à altura anterior. O que você faz? Com a mão, empurra a tampa até o ponto máximo, vem no botão, aperta e segura, vai escutar o barulhinho e a luz de pisca. Vamos ver? Pronto. Já está memorizada a tampa na parte mais alta. Então, fechar a tampa. E agora, vou usar aqui de novo a chave de telecomando para fazer a abertura. Você pode usar qualquer um daqueles 4 métodos que eu já mostrei para vocês. E aí, a tampa está na altura máxima. Porta-malas. O que a gente encontra aqui? Começando pela cobertura retrátil, para você poder cobrir as suas coisas. Inclusive, aquela cobertura pode ser retirada dali. A Volkswagen informou que a capacidade máxima aqui são 686 litros na medição VDA. O que não ficou claro é se essa capacidade é com a cobertura fechada ou sem a cobertura, usando aqui até a altura do vidro. Mas ainda assim é um bom espaço. Outras coisas que a gente observa. Tem aqui um ganchinho não, é até que um gancho grande, né? Ele é retrátil. Aí você tem essas maçanetas aqui, 1 e 2, que é justamente para você conseguir fazer o rebatimento dos bancos da segunda fileira. Outra coisa, quando você levanta essa tampa, você pode puxar ela para trás e travar ela dessa forma. Aqui você tem acesso ao pneu do step, que é o step fino. Algumas pessoas podem até imaginar, mas tem espaço aqui para colocar um step mais largo. Não tem não. Quando a gente levanta essa tampa, se vocês observarem aqui, esse ferro, que inclusive faz parte do banco da terceira fileira, ele está aqui no limite do step. Isso quer dizer que se o pneu furar e você tiver que aplicar o step, você vai ter que guardar o pneu na parte de cima do porta-malas. Não vai dar para colocar na posição do step. Lembra da cobertura retrátil que estava ali? Então, eu retirei ela, né? É um procedimento que não é tão difícil, mas onde ela está agora? Aqui. Existe um espaço para você guardar a cobertura retrátil quando você não está utilizando ela e eventualmente aí com as 3 fileiras de banco levantadas. Com a terceira fileira de bancos armada, sobra um espaço pequeno aqui atrás. Basicamente esse espaço que vocês estão vendo aqui. Dá para levar algumas coisas, porém a Volkswagen não informou um espaço em litros disponível aqui. Mas pelo que eu estou vendo, dá para colocar aqui no máximo 2 daquelas malas do tipo cabin size e eventualmente mais algumas 2 mochilas em cima. Não é tanto espaço, mas dá para transportar alguma coisa. Existe também a possibilidade de você rebater os bancos da segunda fileira e não é difícil. É usando essas alavancas aqui, ó. Puxa a alavanca, ele já rebate um lado e também rebate o outro. Agora, tem uma travinha aqui para ele ficar numa posição reta. É só forçar ele para baixo que ele trava, e aí você tem aqui
praticamente um assoalho plano. Tem um pequeno desnível ali da terceira para a segunda fileira, mas não é muita coisa. E aí, se aumenta, aumenta bastante o espaço. Porém, esse volume também não foi informado pela Volkswagen. Banco aqui na segunda fileira, começando pelo espaço, que é muito bom. Do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto, e a movimentação de pés é extremamente generosa. Você consegue até mesmo cruzar as pernas com facilidade. E você tem mais coisas. O encosto aqui, por exemplo, tem uma alcinha aqui do lado, que você consegue, olha, colocar nessa que é a máxima posição, ou essa daqui que é a mínima. E tem vários degraus entre uma e outra. Outro detalhe também, esse banco aqui, os dois aqui na verdade, né? Esse aqui 1/3, esse aqui 2/3, eles podem ser levados aqui para frente. Aqui é a posição máxima. E por que que existe isso? Para você conseguir distribuir o espaço entre a segunda fileira e a terceira fileira de bancos, né? Então você consegue fazer um equilíbrio entre o espaço aí nas duas posições. Tem mais coisas aqui. Saída de ar-condicionado com controle de temperatura independente aqui para trás, saída de ar-condicionado aqui no meio. Tomadinha 12 volts ali, mais a porta USB-C para carregamento de dispositivos, que porta-revista ou porta-jornal. E essa parte superior eu já deixei até aqui meu smartphone, tá vendo? Você tem esses bolsos para colocar smartphone dos dois lados. E não é só isso, hein? Alça de segurança aqui no teto, ganchinho para você pendurar um cabide, e iluminação em LED de leitura, além do teto panorâmico. Quer mais conforto? Tem. Descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Então a gente vê um padrão de conforto aqui na segunda fileira muito bom. Aqui por dentro, destacando o banco, que é forrado em couro, uma boa qualidade, micro perfurado, até para o sistema de ventilação que ele tem, né? Ventilação e aquecimento nos dois bancos da frente. Aí a gente vem aqui no painel, que tem um acabamento emborrachado aqui na parte superior. Esse daqui que não é necessariamente um plástico, é um material que você vê que tem uma textura diferente. E aí sim você vai ter o plástico duro aqui embaixo na tampa do porta-luvas. Aliás, falando de porta-luvas, detalhe interessante é que se o ar-condicionado estiver ligado, você pode fazer a climatização aqui do compartimento. Porta. Você também tem espaço para guardar algumas coisas, sendo que a parte de cima da porta é emborrachada, a parte do meio você tem aí esse couro acolchoado e onde você apoia o braço também é um material emborrachado. Já o restante da porta é tudo plástico duro. Falando de porta-objetos, começa por aqui. Esse aqui é o descansa-braço que você consegue puxar para frente e escolher alturas diferentes, tá vendo? Todas essas alturas são possíveis. Embaixo nós temos um compartimento. Outro compartimento que a gente tem que é aqui, inclusive esse compartimento, apertando o botãozinho, você tem aqui o suporte de porta-lata ou porta-copo, né? À frente da alavanca de câmbio, isso daqui é um carregador de celular por indução. E em volta da alavanca, destacar aqui o freio de estacionamento eletrônico, os modos de condução, desligar o sistema start-stop, desligar os sensores de estacionamento e aqui o sistema para o parque assist, além do botão de partida, né, chave presencial. A gente vê aqui um acabamento e alguns recursos interessantes. Tem mais alguns porta-objetos, como esse aqui do lado, em redinha. Dá para você colocar uma carteira ou um smartphone. Que na parte superior também, a parte interna aqui é aveludada. Bem prático esse porta-objetos. Também tem parasol com tampa e luz em LED, inclusive, tanto para o passageiro quanto aqui para o motorista. E ainda as luzes de leitura aqui em LED, além do espelho com aquela tecnologia autocrômica, né, que escurece automaticamente quando vem um carro atrás com o farol ligado. O ar-condicionado do carro é digital e automático de 3 zonas. Mas vamos explicar primeiro esse painel, que é um painel touch, onde você consegue controlar a temperatura. Se estiver sincronizado, vai mudar junto, se não, a temperatura do passageiro será diferente. Apertou sync, ele iguala a do motorista. Você também tem aqui este que mostra aí a velocidade, então ele até tem uma barrinha de LED que mostra o quanto é que está sendo utilizado. Botão de renovação, aqui para fazer o direcionamento do ar, você tem todas essas posições aqui que são possíveis. Você também tem o desembaçador traseiro e o dianteiro. Agora, tem a climatização dos bancos, só que é importante observar uma coisa.
Aqui está mostrando a ventilação em 3 níveis. E aqui também a ventilação em 3 níveis, mas também tem aquecimento. Então o aquecimento você vai controlar pela tela da central multimídia. Tá vendo aqui, ó? Você vai escolher se quer aquecimento ou ventilação. Então vamos supor que eu deixei o banco do passageiro com aquecimento e o do motorista com ventilação. Se eu vier mexer aqui, só vai aparecer ventilação, não vai aparecer aquecimento. E no do passageiro, só vai aparecer o aquecimento e não ventilação. Então se eu quero mudar, eu tenho que fazer a mudança pela tela da central multimídia quando eu aciono a função aqui embaixo. Outro detalhe, não são todas as funções do ar que estão presentes aqui. Quando você aperta menu, aí ele vai abrir a tela do multimídia para controlar o ar-condicionado. Aqui você também tem as mesmas funções que tem embaixo, só que tem algumas a mais. Por exemplo, para controlar a temperatura da parte traseira e também o sistema de Air Care, que quando você ativa ele, ele faz uma espécie de limpeza do ar dentro do carro, forçando o ar a passar pelo filtro que produz essa limpeza. Então, na tela, você tem algumas funções a mais que você não tem aqui no painel touch. O painel touch é uma espécie de atalho rápido para você conseguir configurar rapidamente. A central multimídia aqui não é o VW Play dos outros carros da Volkswagen. Aqui é a Discover Media. E aí ela está com uma formatação um pouco diferente, porque ela só tem 2 botões físicos. Esse aqui do volume e esse que pode ser usado para sintonia. Além de alguns atalhos rápidos, mas que são touch. Já vou destacar que ela vem com mapa de GPS embarcado, para você poder ter navegação mesmo com total indisponibilidade de celular. Alguns botões de atalho, como esse aqui, que você puxa de cima para baixo, onde você consegue controlar a iluminação dos interruptores, aqui um atalho rápido de condução para casa, instruções de navegação, ajustes rápidos do sistema de som, e aqui se tiver alguma anomalia nesse ponto que vai aparecer. Pois bem, os atalhos rápidos na lateral, você consegue pegar aqui as funções de rádio, mídia quando conectada, você também tem aqui a função do telefone, comandos de voz, navegação, aqui seria a integração Android Auto e Apple CarPlay, que pode ser com e sem fio, um menu rápido para funções do carro e um menu, que é esse o menu principal da tela da central multimídia. Uma coisa que é legal aqui, tá vendo essa mãozinha que aparece aqui? Vocês percebem que toda vez que eu aproximo a minha mão da tela, olha só, ela sabe que eu aproximei a mão da tela, né? Em vários aplicativos isso também acontece, né? Então os menus eles desaparecem e quando você aproxima a mão, eles aparecem novamente, porque aqui existem sensores de infravermelho. E essa mãozinha que está na tela, olha que legal, tá vendo? Sem encostar a mão na tela, ela aceita gestos, tá vendo? Olha que legal. Você pode fazer gestos. Então todos os menus que têm gestos para rolagem lateral, esse aqui por exemplo, olha, tá vendo? Sem colocar a mão na tela, você consegue mudar a função. É um charmezinho a mais, nada que faça muita diferença, mas acaba ajudando. Aqui na tela principal você também consegue configurar mais outras coisas, né, como coisas do carro e até mesmo os assistentes à condução. Posição do motorista, ele conta com alguns ajustes. O banco, por exemplo, todas as funções elétricas, altura, inclinação, encosto, distância e o lombar. E aqui com possibilidade de 3 memórias, inclusive quando você faz a memorização, ele também guarda a posição elétrica dos espelhos. Os ajustes manuais, coluna de direção, que você vai ter aqui, profundidade e altura, e também o ajuste de altura do cinto de segurança. Mas com todos esses ajustes, digo para vocês que a posição que você consegue sentar aqui é muito confortável. Outros controles que a gente tem, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle dos espelhos e o desembaçador dos espelhos laterais, que acaba sendo uma função bastante útil para regiões com clima difícil. Outra coisa também, olha que legal esse porta-objetos aqui dedicado para o motorista. Dá para colocar controle remoto, cartão de acesso, carteira, chaves. Então ele fica aqui numa posição que é só para o motorista utilizar. Você vê que o carro aqui dentro tem ótimos recursos. Também é possível configurar a iluminação ambiente aqui no carro. Então nesse menu aqui onde você tem as funções do carro, são várias funções, inclusive do próprio computador de bordo, você tem esse menu de configurações.
Aqui você tem um menu de iluminação ambiente. Aí você pode ter iluminação automática, que vai indexar de acordo com o modo de condução, ou a manual. Aqui você consegue escolher cores diferentes. Vamos começar aqui com a cor vermelha, onde você tem o painel na cor vermelha e a iluminação, tanto no motorista quanto lá atrás. Você também pode mudar essa cor, né? Então você pode vir aqui para um amarelo, você pode mudar para um verde, você pode mudar para um esverdeado, e aí a mesma luz do painel é a que você vai ter nas portas. Todas essas barras de cor de luz aqui, você consegue escolher para deixar aí a personalização do ambiente do carro. Antes da gente dirigir aqui o Volkswagen Tiguan, vamos falar um pouquinho aí da instrumentação, né? Chave, aqui como vocês estão vendo, chave presencial, partida por botão. Bom, a gente tem aqui uma tela digital nesse carro. Essa tela você interage com ela através dos botões aqui do lado direito do volante. E aí você pode ter modos de visão diferentes. Apertou aqui o botão View, ele vai alternar entre os 3 modos de visão. Colocou aqui para o lado, você vai passar nas telas das funções, então você tem ali navegação, áudio, telefone, status do veículo, dados de condução e os assistentes. Vou voltar aqui na parte de computador de bordo, aqui onde são os dados do veículo, porque aqui você tem bastante coisa. Você tem uma vista geral, autonomia, consumo, velocidade média, temperatura, trip, que no caso seria o odômetro, e o consumo instantâneo, né? Então vocês estão vendo que são várias informações legais que você tem aqui. E dentro do computador de bordo, você pode alternar entre desde a partida, longo prazo e desde abastecimento, tá vendo? Então você tem aqui uma quantidade de informações bem grande. Eu vou dizer que esse computador de bordo aqui, quando a gente olha para a categoria desse carro, ele é bastante completo mesmo quando comparado a outros concorrentes diretos. Teste de tachão e lombada, vamos ver aí como é que o modelo se comporta em conforto e isolamento acústico. Primeiro teste de tachão. Alinhando o carro. Suspensão é consistente e isso não há dúvida nenhuma. Isolamento acústico, eu acredito que poderia ser um pouco melhor considerando a faixa de preço desse carro. Agora, é uma suspensão muito confortável? Não, tende a ser mais firme. Aliás, isso é uma característica de carros da Volkswagen, né? Normalmente tem suspensões mais rígidas. Agora vamos ver a lombada aqui, 30 por hora. Será que cumpre o papel aí de crossover? Vamos ver? Ó, passou sem bater e nem raspar. Mas eu vi que teve um trabalho grande da suspensão. Vamos confirmar agora aqui na segunda lombada. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Essa lombada aqui a gente já sabe que é um pouquinho mais difícil. Não tá batendo, não tá raspando, mas eu tô sentindo uma tendência de fim de curso na parte dianteira. Agora vamos ver ali o piso desnivelado, isolamento acústico, conforto e a terceira lombada 30. Vamos lá. Terceira lombada. Na terceira lombada eu senti que deu uma raspadinha lá na frente. Isolamento acústico mantém o que eu disse, poderia ser um pouco melhor considerando o posicionamento desse veículo. E conforto, suspensão é um pouquinho mais dura mesmo. Você sente que o ajuste esportivo aqui na Tiguan prevalece sobre o conforto. Das 4 lombadas, 2 foi bem e uma raspou. Então não chega a ser assim tão ruim para encarar aí lombada, valeta e buraco aí da aventura brasileira. Manobra de fim de rua. Já alinhei o carro aqui com a guia. Vamos até o nosso ponto de referência, parando. Vamos virar todo o volante. Uma volta e um quarto para virar completamente o volante. Direção elétrica, mas não é assim tão leve. Vamos lá. Até encostar o pneu na guia. Detalhe, pessoal, esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e até nas laterais. Mas não tem câmera 360 graus, né? Só tem a câmera de ré. E isso é uma coisa que acaba fazendo falta, principalmente pelo posicionamento desse produto. Outra coisa, tem ali o tilt down no espelho. Então, se o espelho estiver virado aqui para o lado direito e você engatar ré, ele faz o tilt down. Se o espelho estiver na parte central,
ele não faz o tilt down. Então você escolhe se você quer ou não o tilt down. Vou voltar aqui um pouquinho para não forçar o volante, para poder desvirar o volante com segurança. Câmera de ré, como vocês estão vendo, tem aqui linha de guia dinâmica, né? E você também consegue aqui ter outros modos de visão. Então mais próximo aqui do para-choque, ou então a visão tradicional. Vamos agora concluir aqui a manobra. Vamos ver quanto espaço que ela vai utilizar. E saiu aqui do centro um pouquinho para a esquerda aqui na rua. É um grande espaço? Vamos lá. Tiguan não é um carro pequeno, né? Então, para o tamanho da Tiguan, ok, tá num espaço bom, mas você precisa de um pouco mais de espaço do que outros veículos aí de categoria média para fazer a manobra. O que falta mesmo é a câmera 360 graus. Retomada. 60 a 120, subindo o ar ligado. Como é que será que vai o modelo? Vamos lá? Primeiro eu vou reduzir aqui os 60 por hora. Vamos estabilizar a velocidade, 60, pisando tudo. O câmbio tem uma resposta normal, não vi nada de muito diferente. 120, eu achei ok. Nem muito bom, mas também nem muito ruim. Tá de acordo. Aceleração de 0 a 100, vamos colocar o carro na condição mais esportiva. Então, já vou desligar aqui o controle de tração do carro, para ele poder entregar tudo, né? Não cortar nada. Já tem até a informação aqui no painel. Modo de condução, vamos passar aí para o modo de condução Sport. Você vê que o câmbio já foi automaticamente ajustado para Sport, né? Então você não precisa vir aqui no câmbio e colocar a alavanca em Sport, porque o modo de condução já fez isso. E vou desligar também aqui o ar-condicionado. Largadinha estolada, então vamos pisar no freio. Acelerador, tá estolado, saindo. Não cantou pneu, não fez nada, saiu normal. Conseguimos aqui 9,73 no 0 a 100. Agora a condição normal, né? Com o programa de estabilidade ligado, ar-condicionado, e aqui o modo de condução, ó, modo normal. Vamos ver o que acontece? Estolando e saindo. Estolando, saindo. Tive a sensação do carro sair um pouco mais manso. Não foi a sensação não, saiu mesmo. 0 a 100, 10,23. Vamos começar o teste de consumo aqui com o Volkswagen Tiguan. O computador de bordo dela é bastante completo. Você acessa aqui com os botões do lado direito do volante, você tem diversas informações. A que a gente vai usar aqui é essa vista geral. Apertando o OK, você tem ali desde o abastecimento, desde a partida e longo prazo. Longo prazo eu vou deixar aqui, ó, tá com 9,1 km por litro no longo prazo, né? Eu vou zerar esse aqui desde a partida, tá? Que foi o trecho que eu andei hoje com esse carro. Então a gente ali tá com 12,3 km por litro, média horária de 61 km por hora. Então aperta o OK e segura, pronto, ele tá zerado. Agora vamos até São Paulo, vamos ver como é que o carro se comporta na estrada e em circuito urbano. Se a gente está fazendo um teste de consumo, a gente tem que usar o carro na condição mais econômica. Aqui no câmbio, lado esquerdo da alavanca, tem um botãozinho Mode, que quando você aperta ele, você vai ter aqui o modo de condução Eco, modo de condução normal, o Sport e o modo individual. Então você tem um atalho rápido para chegar nesses modos. Você também pode usar a tela da central multimídia para fazer essa seleção. Claro, vou usar o modo econômico, porque a gente quer ver o quanto que ela consegue ser eficiente na estrada. Assistências à condução. Primeiro você tem uma tela dedicada, botões do volante, lado direito, você vai correndo para o lado até chegar, ó, são várias telas que você tem, essa aqui é a tela do assistente. Agora, tem um botãozinho de atalho, aqui na haste, do lado esquerdo do volante, quando você aperta esse botão, você consegue ver ali quais desses assistentes estão ativos no momento. Então, por exemplo, o Lane Assist está ativado aqui. Eu vou ativar também o Side Assist, que é o indicador de ponto cego. E aí tem os outros assistentes ativos. Bom, primeiro deles, então, é o sistema de auxílio de faixa.
ele já está ativo aqui no carro, a gente consegue ver ali pela informação ali em cima. Então, se eu começar a sair da faixa, olha o que acontece, ó. Tá vendo, ó? Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Vamos repetir de novo aqui do outro lado. Quando ele fica aqui amarelinho, ó, eu vou até forçar um pouquinho o carro para fora. Tá vendo? Ele faz essa atuação no volante, corrigindo o carro e trazendo ele para dentro da faixa. E quando ele faz isso, ele também pode vibrar o volante. Essa configuração você faz através da tela da central multimídia, aqui na função assistentes, configuração, e aí você consegue dizer se você quer ou não a vibração desse sistema. Dentro da função do Front Assist, que é aquele alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, ele também consegue indicar se você está muito próximo do veículo que vai à sua frente. Ó. Tem um caminhão aqui. Eu vou me aproximar do caminhão e vou ficar andando aqui numa distância que a gente sabe que não é a correta, uma distância próxima. Olha aí, ele já colocou o aviso aqui na parte de baixo do painel, mostrando que eu estou dirigindo muito próximo do veículo da frente. Quando você freia e se afasta e vai para uma distância mais segura, ele apaga aquele indicador ali. Então, dessa forma, você sabe se você está ou não dirigindo muito próximo ao veículo que vai à sua frente. Aqui a gente também tem o controle de cruzeiro adaptativo. Você liga ele pelo botãozinho que fica aqui do lado esquerdo, na parte superior do menu no volante. Aí você programa o controle de cruzeiro adaptativo. Aperta a tecla 7 para fazer a programação. Escolhe a velocidade, usando aqui o mais e o menos. Na rodovia que eu estou andando, a velocidade é de 120. E no botãozinho do meio, você escolhe a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. Você está vendo aqui que são várias distâncias disponíveis. Eu vou colocar aqui na mais próxima, porém ainda sendo uma distância de segurança. Quando não existe veículo à sua frente, como acabou de sair um ônibus aqui da minha frente, ele vai acelerar até a velocidade que eu escolhi, 120 km por hora. Agora entrou um outro veículo à minha frente. Ele já não está acelerando porque o veículo está numa velocidade mais baixa, né? E ele vai fazendo isso até que você pise no freio. Quando você pisa no freio, ele cancela o sistema. Você tem que apertar o botão resume para reestabelecer. Ou então, quando você desliga no botãozinho, apertou para ligar de novo, seta a velocidade, programa a velocidade que você quer e a distância. E você vai viajando com o carro freando e acelerando, mantendo a distância de segurança. Você pode usar o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de permanência de faixa, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Mas também tem a função do Travel Assist. Nessa situação, além do controle de cruzeiro adaptativo, você vai ter o sistema de centralização de faixa. Aí é o botãozinho que fica aqui do lado esquerdo, só que na parte de baixo, que tem o tracejado com o carrinho no meio. Quando você aperta ele já dá a informação ali no painel de que o Travel Assist está ativo. A partir de agora, olha a diferença. Se eu forçar o volante para sair da faixa, primeiro que você já sente que o volante já ficou um pouco mais duro, né? Claro que se você se sobrepor, você vai conseguir dirigir o carro. Mas com o Travel Assist, ele está centralizando o carro na faixa. Então ele não deixa, ó. O carro já está indo e ele já acerta o volante. O ponto interessante é que o Travel Assist aqui no Volkswagen Tiguan, ele é bastante suave. Então ele não tem aquela atuação meio abrupta que às vezes a gente vê em outros carros. Ele faz a correção, mas faz de uma maneira sempre muito suave, quase imperceptível para o motorista. E também, mesmo com o sistema ativo, se eu quiser me sobrepor ao sistema, olha aí, se eu quiser mudar de faixa, ele dá uma vibradinha no volante dizendo que eu estou mudando de faixa sem dar seta, mas o motorista sempre se sobrepõe ao sistema. O sistema está aqui como mesmo um auxílio para você poder dirigir de uma forma um pouquinho mais relaxada. E se eu ativar o Travel Assist e simplesmente largar o carro dirigindo sozinho? Está acionado, tirar a mão do volante e agora eu vou deixar o sistema se virar aqui. Está mantendo a distância de segurança em relação ao carro da frente, está mantendo o carro centralizado na faixa, mas ele vai perceber que eu não estou com a mão no volante. Então vamos lá, olha lá, já começou, está dando bip. Vamos deixar. Olha, ele deu um tranco no cinto, ele deu uma pré-tensionada no cinto. Olha, de novo. Aumentou o alerta. Olha só, agora ele começou a parar o carro e ele continua dando tranco aqui no cinto.
e às vezes ele dá umas cutucadas no freio. Então, quer dizer, ele usa dispositivos de segurança para, se o motorista de repente perdeu a atenção, passou mal alguma coisa, para ele trazer a atenção do motorista de volta para o volante. Muito legal o sistema para não deixar o cara distraído. Também temos aqui o indicador de ponto cego, um LED que se acende na lateral dos espelhos, ali, tanto do esquerdo quanto do direito, para indicar que tem um carro na região do ponto cego. Esse sistema é configurado também pela tela da central multimídia, né? Se você quer ou não o Side Assist habilitado. Então vamos lá, vai passar um carro aqui do meu lado, olha o que vai acontecer, tá vendo? Ele acende o LED amarelo. Se eu der pisca, ele pisca esse LED, né? Então ele acende o LED para mostrar que tem um veículo nessa região, e se você tentar fazer a conversão dando uma seta, ele vai piscar o LED mais forte. O detalhe, você consegue controlar a intensidade desse LED, se você quer ele com mais brilho ou menos brilho, utilizando as configurações da central multimídia. Chegando aqui em São Paulo, onde eu vou pegar um pouco mais de trânsito, vamos ver como é que ficou a nossa média de rodovia. Rodei aqui 52 quilômetros, média horária de 83 km por hora, 38 minutos de viagem, 11 km por litro. Então, o número está bastante próximo aí do Inmetro, né? Porque informa-se no Inmetro que esse carro faz 9,2 na cidade e 11,3 na estrada. A gente ficou aí um pouquinho abaixo do número do Inmetro. Outra coisa também que a gente pode destacar é que aqui a gente vai começar a ter o pare e anda, né? E o carro tem o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, que é aquela que quando o trânsito para completamente à minha frente, ó, o trânsito está parando, ele está acelerando e freando, ele para o carro completamente, né? Então ele faz a parada e aí quando você quer reestabelecer, você só aperta aqui o botão de resume. Isso em trânsito pesado faz uma tremenda diferença, muito mais conforto, né? Trânsito parou completamente e eu estou usando o controle de cruzeiro adaptativo. Olha aí, o carro da frente está iniciando o movimento. O que eu faço? Só aperto o botão resume aqui no volante. Aí ele já começa a acelerar e frear automaticamente de novo em relação ao carro da frente. O detalhe é que, se você está nesse pare e anda, o carro da frente para e rapidamente ele já sai, coisa aí de menos 3 segundos, o sistema faz isso automaticamente, ele já acelera o carro sozinho. Você só tem que apertar o botão resume ou dar um toquinho no acelerador se o carro da frente ficar parado por mais de 3 segundos. Mas ainda assim, vamos combinar que é um conforto excelente no trânsito pesado. Resultado final da viagem: 78 km percorridos, velocidade média de 62 km por hora. O que pegou um pouquinho de trânsito aqui na chegada a São Paulo, 1h16, e a média foi muito boa, 11,2 km por litro. Se a gente comparar com o Inmetro, que é 11,3 na estrada, o número está muito próximo, mas eu tive um pouco de trânsito, então essa média teria que estar mais baixa. Eu gostei bastante do resultado. E vocês? Hora da gente testar aqui a tecnologia do farol IQ Light Matrix da Tiguan. Bom, só da gente ligar o carro, olha aí, a gente já vê ali um pouco do farol funcionando, faz o ajuste de altura e agora ele já está aqui no modo automático. Você também pode deixar o farol alto no modo automático. Dando um toquinho para frente vai aparecer esse azinho aqui embaixo, né? Empurrou mais uma vez para frente, vai o farol alto ou deixa no automático. Só da gente andar um pouco com o carro já dá para ver o farol atuando, olha só. Andando um pouquinho, você vira o volante, ele liga os LEDs lá em um sistema sequencial ali na frente. Além da iluminação de curva, né? Que é aquela luz de neblina. Então a gente já vê que o carro já está no modo automático aqui. E à medida que você faz a curva, olha só como ele acompanha o facho, tá vendo? É de forma discreta, não é como outros modelos de carro, que o farol tem uma mudança mais abrupta no facho, mas aqui a gente consegue perceber isso, ó. Terminando a curva, vamos virar o volante para a esquerda. Olha lá, o facho fica mais forte, tá vendo? À medida que você vira, ele faz essa iluminação de compensação. Então isso é bem interessante porque ele usa blocos de LED para fazer isso, né? Ele acende e apaga blocos de LED. Bom, a gente já está aqui com o farol alto automático. A gente sabe que o farol alto está ativo quando esse azinho aqui no painel ele muda de branco para azul.
Então, se ele está branco, significa que ele está pronto para funcionar, porém, ou não tem velocidade suficiente, ou não tem uma condição de iluminação adequada para o uso do farol alto. Então, ele faz tudo baseado na câmera, né, que ele tem para poder dizer se liga ou não liga o farol. Mas independente do farol alto automático estar ligado, ele tem essa função adaptativa, que à medida que você faz curva, ele acende e apaga LEDs. De toda forma, o farol se mostra bastante eficiente. Você não nota a área de sombra e fica bem perceptível isso quando você tem uma iluminação na rua, como agora, e você sai da iluminação da rua, percebendo aí a atuação bastante forte do farol nas áreas escuras. Lembrando que o carro também tem alto nivelamento, né? Então, se você acelera muito, ele abaixa o farol. Se você desacelera, pisa no freio, ele levanta o farol. Quando você passa na lombada, você consegue perceber um pouco desse movimento. Na área urbana, talvez seja difícil ele ligar aqui o farol alto automático, mas na estrada, com certeza vai ficar bastante fácil da gente ver isso. Por enquanto, funcionamento muito bom do farol aqui em área urbana. Hora de pegar rodovia. O farol continua no modo totalmente automático. Claro que na rodovia você tem menos iluminação. Esse trecho aqui ainda é um trecho semi-urbano. Por enquanto, funcionamento só em farol baixo. Vamos pegar uma área mais escura aqui da rodovia para ver se ele começa a fazer a atuação do farol alto automático. Por enquanto só farol baixo. Isso pode estar acontecendo porque, como ainda tem um pouco de iluminação de rua, às vezes o sistema pode interpretar a iluminação de rua como outros veículos, e aí ele não acende o farol alto. Agora a gente vai pegar um acesso aqui que é bem mais escuro. Ó, já acionou o farol alto. A gente vê que o indicador azul lá no painel está aceso. E a gente consegue ver claramente ali os blocos de LED acendendo e apagando. Então você tem um farol alto, agora ele está com o farol bem alto, diminuiu um pouco, porque ele percebeu o trânsito na contramão. Então, olha, dá para ver que o farol está bem vivo à frente do veículo, né? A gente percebe que tem regiões que estão mais iluminadas e outras que estão menos iluminadas. Olha aí. O farol alto funcionando plenamente agora. A gente vê que mesmo dentro do farol alto ele consegue às vezes ficar mais forte ou mais fraco. Ó, agora ficou um pouco mais fraco. Tudo isso de forma muito ativa. Ele entende o trânsito do outro lado da rodovia, né, na parte esquerda, e aí ele acende menos LEDs do outro lado. Agora tem um caminhão aí na frente. Vamos ver se ele vai conseguir identificar o caminhão e fazer o recorte do caminhão. O caminhão está com a lanterna bem ruim, praticamente não está acesa a lanterna do caminhão. Ele está usando o farol alto aqui porque ele não está entendendo a lanterna do veículo à frente. Agora ele diminuiu o farol alto, ligou de novo. E ele vai fazendo essa mudança de acordo com o que ele vai encontrando de trânsito. Aqui você vê um farol bem concentrado na via onde eu estou andando. Agora ele fez uma pequena mudança aí dos fachos. Tem um carro aqui do meu lado, vamos ver se ele vai fazer mudança agora no farol. Olha lá, o lado direito tem mais iluminação que o lado esquerdo. A gente consegue ver pelas placas, né? A reflexão da luz nas placas é mais marcante. Agora tem um acesso aqui de retorno que é bastante escuro. Aí, para nossa sorte, tem um carro aí na frente. Vamos ver se ele vai... Olha lá, iluminou a placa sem iluminar o carro. Vou tentar passar o carro aqui para a gente poder mostrar melhor aí o farol para vocês. Olha aí. Agora com o farol totalmente aceso. A gente consegue ver bem a intensidade do conjunto aqui. Tudo ligado. Vocês podem ver que às vezes ele liga blocos adicionais. Agora tem trânsito na contramão. Olha,
Olha ele recortando os veículos passando lá na contramão. Muito legal o sistema matricial desse farol. Agora parece que está tudo praticamente aceso. Passando aqui embaixo da ponte, que é bem escuro. Agora tem um pouco de iluminação de rua aqui, né? Mas ele continua com o farol alto quase que integralmente ligado. Agora ele diminuiu o farol. Agora vai ter um acesso bem escuro. Vamos ver se ele ilumina de novo. Olha lá. Olha os blocos de LED se acendendo em sequência. É muito legal esse farol. Muito eficiente mesmo. E as transições dele são bastante suaves. Voltando para a rodovia agora. Farol alto completamente aceso. Agora que ele começa a identificar o trânsito que vem na rodovia lá na contramão, do lado esquerdo. Ó, já começou a trabalhar o farol alto de novo. Ele mantém um pouco do farol alto, mas quando ele percebe o trânsito à frente ou na lateral, ele apaga os LEDs que eventualmente podem ofuscar esse trânsito. Aqui está bem nítido a iluminação nas laterais e a parte central mais escura, por conta do trânsito que está lá na frente. Bom, o que a gente pode dizer aqui do farol, né? Esse IQ Light Matrix. Funciona muito bem, a gente percebe a atividade do farol e o mais importante, ele faz isso de forma bastante suave. Tem alguns carros que às vezes essas mudanças são mais brutas, né? São mais repentinas. Aqui justamente para ele usar bloco de LED, ele vai acendendo e apagando os blocos de acordo com a necessidade. Dá para ver que o farol aqui do Tiguan R-Line é bastante ativo mesmo. Funcionando muito bem, para sempre ter um máximo de iluminação, sem ofuscar os outros carros. Vamos sair daqui da via, vamos ver aqui o resultado. Olha aí. Imediatamente, a hora que ele não percebe o trânsito, ele liga o farol alto. Podemos dizer que o sistema funciona muito bem. E aqui a gente já está nas conclusões do nosso vídeo. Mas antes, precisamos falar do preço desse carro. E aí, no momento da gravação desse vídeo, o preço do carro era R$ 284.590. Só existe um único opcional, que é o teto solar, cerca de R$ 10 mil. Também fizemos o levantamento aí do seguro. Para isso, contatamos a nossa parceira, Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento para a gente considerando o típico usuário desse carro. Você está vendo aí na tela a melhor condição de seguro e também a melhor condição de franquia. Aproveita e comenta aí no vídeo o que você achou do preço do carro e também do seguro. A gente sabe que o Tiguan R-Line não é um carro barato. Aliás, nessa faixa de preço, para quem precisa transportar 7 pessoas, sabemos que existem opções até mais em conta, entregando pacotes parecidos aqui do que o Volkswagen Tiguan. Mas, como esse aqui é um carro importado, não tem muito milagre na hora de formar o preço. O ponto principal é, a Volkswagen não traz muitas unidades do Tiguan R-Line para o mercado brasileiro. E o objetivo desse carro é ser um complemento de gama dentro do pacote Volkswagen. Então, quem não pode ser atendido pelo Volkswagen Taos Highline por conta do tamanho ou até mesmo a indisponibilidade de 7 lugares, o Tiguan é uma alternativa. Mas o cliente vai ter que desembolsar um pouco mais para poder colocar um carro desse na garagem. E se você gostou aqui do Tiguan R-Line, minha dica é procurar aí as concessionárias Volkswagen do grupo Vecol Vigorito. São várias unidades no interior do estado de São Paulo e também na capital. E lá o pessoal tem o Tiguan R-Line à pronta entrega para atender vocês, com o melhor atendimento e melhor negócio. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.